quem está na atividade está contribuindo e essas contribuições são utilizadas para pagar o benefício. A gente de uma geração anterior. E isso, dentro do regime geral, a gente não tem uma conta de previdência que a gente vai acompanhando, poxa, já tem a evolução, X. Não. E aí, nesse sentido, já houve uma questãozinha, eu não me lembro se foi do CESP, que dizia assim, olha, o princípio da solidariedade, ele impede que venha a ser adotado no Brasil um regime de capitalização pura. E isso, essa questão foi considerada verdadeira. Tá certo? Por quê? Porque no regime de capitalização, eu vou recolhendo mensalmente as minhas contribuições, essas contribuições vão sendo acumuladas ali na minha conta, e é o volume acumulado dessas contribuições, essa reserva acumulada, que vai lastrear o meu benefício. Tá certo? Essa é a lógica vigente na Previdência complementar. Mas ela não poderia ser estendida para toda a Previdência, porque isso traria o quê? Uma violação ao princípio da solidariedade. Massa, massa. Flaviano falou do pacto intergeracional e intrageracional. Se liguem, cai em prova. Todo mundo consegue sustentar. Intergeracional é entre gerações, não é? E intra é na própria geração, que é o caso, por exemplo, do cara trabalhando no primeiro dia, sofre um acidente, é a própria geração que irá financiar, a própria geração dele que irá financiar o seu benefício indefinidamente, beleza? Então, para terminar a questão, porque ela é falsa, diz assim, a Seguridade Social rege-se pelo princípio constitucional da solidariedade, verdade, segundo o qual nenhum benefício poderá ser criado sem a sua fonte de custeio total. É falso. Bem, qual é esse princípio? É o princípio da fonte de custeio total, da... alguns autores chamam de regra da contrapartida, tá certo? Ou o princípio da precedência do custeio, tá? Eu não sei como é que você sustenta isso aqui. Eu costumo dizer o seguinte, olha, isso aqui é aquela típica questão de vestibular, que você diz assim, ó, as duas afirmativas estão certas, mas uma não se relaciona com a outra, tá certo? Perfeito. Ou seja, esse segundo princípio aqui, ele está correto, ele está expresso lá, se não me engano, é parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, mas ele não se relaciona com o princípio da solidariedade. Regra da contrapartida ou princípio da precedência do custeio. Essa coisa é legal, assim, a gente ter atenção a isso, que às vezes, assim, você conhece o dispositivo, mas aí aparece lá na prova, a regra da contrapartida, e você fica, meu Deus do céu, que diabo é isso? Bom, é esse princípio aqui, lá do parágrafo 5º do artigo 195. Já que Flaviano falou dessa regra da contrapartida, eu vou dizer uma outra que também acaba em prova e que não está expressamente, nem a gente como professor, facilitador, a gente anda falando, que é da automaticidade das prestações. Vem caindo em prova. O que é que isso significa? Automaticidade das prestações, a gente sustenta como aula, que é a da presunção do desconto e do posterior recolhimento. Então, por exemplo, um segurado empregado aqui, é automática a sua prestação, ainda que ela não ocorra. Porque é presumido o desconto e o posterior recolhimento, ainda que ele não ocorra. Porque não é ele o responsável pelo recolhimento, e sim o seu empregador, a empresa que lhe toma serviço. Então, portanto, regra da contrapartida, fonte de custeio total, automaticidade das prestações é presunção do desconto e do posterior recolhimento. Beleza? Só complementando, essa presunção hoje ela é válida para quem? Ora, para o empregado, para o trabalhador avulso, para o contribuinte individual que presta serviço à empresa e agora, a partir da Lei Complementar 150, também para os empregados domésticos. Perfeito, muito tranquilo? Massa. Bem, agora só para a gente ficar ainda nessa questão, Flaviano, nenhum benefício. Então, bora ver se alguém consegue dizer isso integralmente. A disposição constitucional, artigo 195, parágrafo 5º, é assim: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido com S sem sua fonte de custeio total. Esse estendido é com S, viu? Esse estendido, tem gente que escreve com X, inclusive eu, não é? Em aula, para o Brasil inteiro, aí os alunos passando fax, era na época do fax. Ô, seu louco, você é louco, sai daí, sai daí.
Então, nenhum benefício ou serviço, esse é o dispositivo ali da fonte de custeio total. Portanto, a assertiva, ela é falsa, não é isso? Beleza. Então, vamos lá, questão número 6. Bora. A respeito do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. Então, aqui agora a gente já vai começar, a gente sai um pouco do plano constitucional e já vamos começar a falar um pouco mais aí de segurados e dependentes, assunto que está lá na Lei 8.213. Flaviano, bora fazer antes de a gente começar as questões, bora fazer uma revisão rápida, não é? Dos segurados e dos dependentes, não é? Aquelas partes mais importantes, não é? Então vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Segurados é assunto certo em prova. Todos esses tópicos que escolhemos aqui como questão são assuntos certos em prova, não é? Então, quem são os segurados da Previdência? A rigor é o seguinte, a Previdência ela protege os trabalhadores e seus familiares. Mas é por demais genérico falar dessa forma, então a rigor a legislação diz segurados e dependentes. Quem são os segurados da Previdência Social? Bem, eles são divididos em segurados obrigatórios, porque a filiação decorre da atividade laboral, então o cara trabalha, ele é filiado, ainda que ele não queira. E eles também podem ser os facultativos, que é bem bacana isso. A legislação diz assim, olha, eu Previdência oferto 10 benefícios, 2 salários para quem trabalha. Mas você que não trabalha, quiser participar, venha. Mas aí seu enquadramento é um ato de vontade. Você só está vindo porque quer. Então, portanto, você é um segurado facultativo. Bem, fazendo a revisão rápida, quem são os segurados obrigatórios? Eita, coisa linda! CADISEF, não é? Bem, não vamos gastar muito tempo, todo mundo sabe das principais características, não é? Então, quais são as principais características do contribuinte individual? Vou fazer um tete-a-tete com o Flaviano aqui, porque senão vai ser uma bagunça danada, não é? Flaviano, quais são as principais características do contribuinte individual? O contribuinte individual, ele pode prestar serviço para a empresa ou pode prestar serviço por conta própria. Se ele presta serviço para a empresa, ele é aquela pessoa que presta um serviço eventual, que presta um serviço para a empresa sem ter vínculo empregatício, tá certo? Mas a gente tem também aqueles contribuintes individuais que prestam serviço por conta própria, os profissionais liberais, tá? A pessoa que está, o camelô, enfim, o taxista, o ministro de confissão religiosa, né? O membro do Instituto de Vida Consagrada. Eu costumo dizer o seguinte, o contribuinte individual é a categoria, na verdade, mais ampla, diversificada, né? Tem trabalhador de todos os tipos, mas sempre preservando essas características. Ou é alguém que está ali prestando serviço por conta própria, tá certo? Ou alguém que está eventual à empresa. Isso, perfeito. De forma eventual à empresa. Flaviano, principais características do trabalhador avulso. Quando eu estou explicando, essa é sempre uma primeira aula, ali descortinando a matéria, eu costumo dizer aos alunos o seguinte, trabalhador avulso é um trabalhador braçal. É o cara que vai carregar lá o bagulho, vai botar as coisas nas costas e vai carregando. Então, trabalhador avulso é um trabalhador braçal e ele tem como característica prestar serviço a diversas empresas, mas com necessidade de intermediação obrigatória do OGMO, do órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato da categoria. Beleza? Beleza. Essas são as... Vai lá. Eu costumo dizer também o seguinte, que o trabalhador avulso, ele está mais ou menos no meio do caminho entre o contribuinte individual e o empregado. Por quê? Porque tal qual o contribuinte individual, ele presta serviço para diversas empresas, não tem vínculo empregatício com nenhuma delas. O que é que diferencia o avulso do contribuinte individual? É o fato de que o avulso vai ter ali a intermediação obrigatória ou do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Mas o avulso, ele também se aproxima um pouco do empregado. Por quê? Porque a Constituição, ela estendeu aos trabalhadores avulsos todos os direitos que os empregados têm. Então isso é até uma dica interessante quando você está pensando lá nos benefícios, quais os segurados que têm direito aos benefícios, de modo geral, quando o empregado tem, o avulso também tem. Tá certo? O empregado e avulso vão estar sempre aparecendo juntos lá, tá certo? E agora, o avulso, embora tenha todos os direitos do empregado, ele não é empregado, por quê? Porque ele não tem vínculo empregatício com os seus tomadores de serviço. Beleza, o D aqui é o doméstico, né? E olha, doméstico tem novidade em relação à Lei Complementar 150, não é verdade? Então, já falado de uma novidade em relação ao doméstico, antes de entrar na característica, é o seguinte, para todos os segurados aqui, tem uma idade mínima para ingresso. Qual é essa idade mínima? 16 anos, beleza, não é? Exceto
o doméstico. O doméstico lá, artigo 1º da Lei Complementar, se não me engano, artigo 1º da Lei Complementar 150 diz lá 18 anos. Isso vai ser questão de prova, isso é certo. Então, idade limite mínima para todos os segurados, excetuando o doméstico que vai ingressar no regime a partir dos 18 anos de idade. Quais são as principais características do doméstico? Doméstico, o empregado doméstico, ele sempre presta serviço para uma pessoa ou para uma família. Então, lembrando aquilo que o Ítalo falou ali, que doméstico não presta serviço para a empresa, tá certo? Ele presta serviço sempre para pessoa ou família. Ele desenvolve uma atividade que não tem finalidade lucrativa para o empregador, não é? Beleza. Porque não pode confundir de não exercer atividade lucrativa, pensar que ele não é remunerado. Não, ele é remunerado doméstico. Agora, a atividade que ele desenvolve não é lucrativa para o empregador que lhe toma serviço. Isso. E ele desenvolve essa atividade no âmbito residencial do empregador. Ou seja, esse âmbito residencial não se restringe à casa. Pode ser a casa de veraneio, pode ser a lancha, pode ser o avião. Teoricamente, isso é plenamente o motorista, isso é plenamente possível. Beleza, então doméstico, essas são as principais características. Empregado, bem, eu costumo, Flaviano, em sala de aula, pegar um desenhozinho desse como empregado e dizer que o empregado é justamente o cara que trabalha com um crachá. Vou desenhar ele aqui de novo, ó, aqui, tá bem perfeito. Tá bem legal. Olha aí, é o cara que trabalha com um crachá pendurado no pescoço. Ele tem vínculo, ele tem carteira assinada, não é? Ele tem subordinação, repetição. Ele não pode se fazer substituir por um outro trabalhador. A empresa não vai aceitar. Se a empresa tiver uma portaria e chegar um outro cara lá, o cara nem entra. Tem que ser ele aqui com o crachá de identificação. E o crachá indica o quê? Que a atividade dele é não eventual. Ele tem um crachá exatamente porque não é um evento, ele está ali, faz parte da atividade dele. Muito massa. Vou pegar essa parte. Estagiário também, né? Pode ficar 12 anos. Não, menor aprendiz. Menor aprendiz, mas é enquadrado como segurado empregado. Aí exceção para baixo. Beleza. Bem, estagiário está aqui em F, não é? Estagiário está aqui em facultativo. Bem, o S aqui, quem é essa galera aqui? Esse é o segurado especial. Quem é esse cara? Pequeno produtor rural que desenvolve a sua atividade em regime de economia familiar, tá? Ele trabalha ali com o seu grupo familiar. Esse regime de economia familiar é aquele onde o trabalho dos membros do grupo familiar é essencial para a subsistência, tá certo? Esse grupo familiar, primeiro, via de regra, ele não pode ter outra fonte de rendimento, a não ser aquelas situações excepcionais mencionadas na lei, e eles não podem ter empregados permanentes, tá certo? Então, eles só vão ter empregados naquelas situações também permitidas ali pela lei, aquele máximo de 120 dias ao longo do ano, aquela coisa toda. Beleza, pode ser o pescador artesanal, isso. Pode ser o seringueiro, o extrativista, enfim. Então eu vou botar aqui como um pequeno produtor rural, é somente para a gente relembrar o assunto. E o F aqui é justamente aquele que não é obrigatório, o CAD são os segurados que são filiados em decorrência do exercício de atividade laboral, perceba que todos estão trabalhando aqui. E o F é justamente o segurado facultativo, que é aquele que não trabalha. E olha que coisa interessante, costuma cair em prova. Eu não posso ser E e CF ao mesmo tempo, é excludente. Eu não posso ser CADES e CF. Eu só posso ser F se não sou CADES. E aí tem mais uma situação. Jeane, minha esposita querida, ela também não pode ser segurada facultativa. Ela também não pode, porque lá na definição de segurado facultativo diz, o segurado facultativo é aquele com idade mínima de 16 anos, que não é CADES e que também não participa de regime próprio de previdência, e ela participa. Ok? Tranquilo? Então, essas são as principais características de segurados. Agora, dependentes. Flaviano, e aí? Dependentes. Fazer uma revisão rápida? Bora. Vamos lá. Quem são os dependentes, pessoal? O dependente será exatamente aquela pessoa que o segurado queira que seja, sim ou não? Não, porque direito previdenciário é ramo do direito
público. E no ramo do direito público, né, na verdade, as relações jurídicas ali, elas são verticalizadas. O poder público sempre aqui em cima, ditando as regras, não é? Os requisitos, os valores, as formas. Então, em relação a dependente, já é bacana a gente perceber que direito previdenciário é ramo do direito público, porque o dependente não será necessariamente quem o segurado queira que seja. Já está lá listado na legislação um rol de dependentes, e o interessante é que esse rol, ele é escalonado, ele é dividido em classes. E por quê? Porque tem preferência entre si os dependentes. Então os dependentes, o benefício, ele vai correr dessa forma, ó. Se tiver dependente da primeira classe, os dependentes da segunda e da terceira se lenham, porque há preferência entre os dependentes. Beleza. Quem são os dependentes da primeira, quem são os da segunda e os da terceira? Eu vou fazer uma divisão. Eu vou dizer quem são os da segunda. Pronto, os pais. Agora, Flaviano, agora é com você. Eu digo da terceira, os irmãos. E da primeira o pessoal, marido, mulher, companheiro, companheira, filhos, não é? De qualquer condição, não emancipados, menores de 21 anos, ou inválidos, ou que tenham deficiência intelectual ou mental que o tornem assim, absoluto ou relativamente incapazes, assim declarados judicialmente. Quem conseguir repetir tudo isso aqui agora, ganha um livro. Chega aí, quem é o dependente da primeira classe? Vem alguém, vem aqui. Exceto o Bruno. Vamos lá, chega aí. Alguém? Ninguém? Ninguém? Rapaz, ninguém quer nem arriscar. Não quer arriscar? A gente está filmando. Vai passar vergonha no Brasil. Vai passar vergonha no Brasil inteiro. Não, ninguém arrisca. De Limi? Não? Aí, ó, jogou duro aqui. Arrebentou. Só não vou porque já tem o livro. Receba! Receba vocês aí agora. Receba esse tapa na cara, tapa na cara. Ninguém vem? Ninguém vem? Não, peraí, negócio. Qual o livro? Não. Qual o livro? A pessoa quer ver se vale a pena, né? Vamos pensar. Tá? É o quê? É, mas tem que vir aqui no microfone. Vai ter que aparecer. Ah, meu irmão. Vamos lá. E tem que dizer certinho. Sem gaguejar, sem tremer, sem pescar. Vocês estão entendendo qual é a estratégia dele, né? Perfeito, Beli, é isso mesmo. Tá bom, a gente vai pensar em uma outra brincadeirinha para sortear o livro, beleza. Tá, então vamos lá, quem são os dependentes da primeira? Bora. Bem, cônjuge. Eu vou ganhar o livro, bora. Cônjuge. Será? Cônjuge, companheiro. Companheira. Bora lá. Filhos de qualquer condição, não emancipados, até 21 anos de idade, não é isso? Quer mais? Senão eu vou perder o livro. Peraí, não me ajude não, senão eu vou perder o livro. Ou inválidos. Ou inválidos, ou então que tenham deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado pelo juiz. Ponto. Ponto. Ganhou o livro. Ganhou o livro. Beleza, então esses são os dependentes da primeira classe, os dependentes da segunda e os dependentes da terceira. A mesma redação em relação a irmãos. Só que tem um pequeno detalhe aí na atualização, né, da atualização da Lei 13.135, que tirou ali a situação de não emancipado de irmãos, ok? Mas aí a gente vai ver o que é que acontece nas questões aí para que a gente consiga, não é? Beleza, então, tudo massa? Uma revisão? Tranquilo? Beleza, só... Uma coisa também interessante, os dependentes da classe 1, eles têm a dependência econômica presumida. Não é isso mesmo? Só que olha só, essa regra tem exceção, tem alguém dentro da classe 1 que não tem a dependência econômica presumida? Temos, porque na classe 1 ali a gente tem que falar também dos equiparados a filho. Quem são os equiparados a filho? São o enteado e o menor sob tutela. Porém, eles somente aparecerão lá como dependentes se eles comprovarem a dependência econômica. Essa mesma situação vai ser válida também para o ex-cônjuge ou o ex-companheiro, tá certo? Porque se a gente tem ex-cônjuge ou ex-companheiro, ele vai manter a condição de dependente desde que receba pensão alimentícia determinada pelo juiz, tá certo? Ou, se a gente estiver falando aí de uma separação de fato, aquela que não está oficializada, para que esse cônjuge que está, ex-cônjuge, separado de fato, ou
que seria mais ou menos próximo do cônjuge ausente, aquele cara que simplesmente sumiu e eles não estão mais vivendo, não há mais a vida em comum, para que esse ex-cônjuge mantenha a condição de dependente. Veja, se a separação é de fato, ou se o cônjuge está ausente, não vai existir uma pensão alimentícia determinada pelo juiz. Então, nesse caso, para que eles mantenham a condição de dependente, eles terão que comprovar o quê? Que recebem algum tipo de auxílio do segurado. Eles vão ter que comprovar essa dependência econômica em relação ao segurado. Beleza? Perfeito. Perfeito. O que mais de dependentes a gente... Opa, não. Beleza. Tem uma questão. Tem questão aqui. Sobre isso. É. Mas, adiantando, menor sob guarda não é dependente. Desde 1996, se não me engano. Beleza, acho que é isso aí. O que mais assim sobre dependentes? A ideia é de que, se houver mais de um dependente da mesma classe, então, se o segurado faleceu, tá certo? E deixou, por exemplo, uma esposa e filhos. Então, temos aí mais de um dependente, todos eles da mesma classe. Então, eles vão dividir o benefício em igualdade de condições. E aí vem aquela ideia, olha, se a gente está falando em dependentes, a gente precisa pensar, dentre os benefícios oferecidos pelo RGPS, quais são aqueles que são devidos aos dependentes? São 2, pensão por morte e auxílio reclusão. Beleza. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, dependentes? Porque na verdade, esse é uma parte sensível da legislação, não é? Porque assim, bora pegar filhos, né? Então, filhos até 21 anos não emancipados. Então, quais são os casos de emancipação? Né? Tem alguns casos, como casamento, como colação de grau em curso de nível superior, como constituir ser funcionário, ter emprego, constituir algum estabelecimento comercial, enfim. Então, emancipando antes dos 21 anos, perde a qualidade de dependente. Beleza? Tudo massa. Agora, recebendo o benefício e emancipando-se, perde a cota. Ainda que não esteja ali, né, no artigo 77 exatamente expresso, mas a gente entende dessa forma. Recebendo o benefício, emancipando-se, perde a cota, direito à cota que vinha recebendo. Mais ou menos aí, a legislação ela é sempre meio dúbia e confusa. Você vai lá na IN 77, essa sua dúvida, por exemplo, de que a emancipação deve ocorrer até 21 anos... Mas, na verdade, eu acho que a dúvida dela está até um pouquinho antes disso. Que a ideia é dizer o seguinte, olha, a relação de dependência ela é uma relação contínua. Ou seja, se você perde a condição de dependente, então, por exemplo, o filho completou 21 anos de idade, ele não tem qualquer problema de saúde, ele está ali numa boa, ele fica inválido depois de completar 21 anos. Não restabelece. O que acontece? Como ele já tinha perdido por completar 21 anos, a invalidez posterior, isso não vai fazer com que ele perca, com que ele restabeleça a sua condição de dependente. Dúvida, era isso? Ah, então tá. E outra coisa que é interessante, olha só, digamos, o pai morreu, o filho tinha 10 anos de idade, ele não tinha qualquer problema de saúde, estava recebendo a pensão, teoricamente ele iria receber a pensão até completar 21 anos. Só que, antes de completar 21 anos, portanto, antes de perder a sua condição de dependente, ele se torna inválido. Então aí ele permanecerá como dependente enquanto estiver inválido. Beleza. Lembrando sempre que do ponto de vista previdenciário, o que é que significa invalidez? É a incapacidade para o trabalho. Aquela pessoa que não tem condição de exercer uma atividade remunerada que lhe forneça o sustento. Na hipótese do inválido ele não perde. Tá certo? Mas colação de grau em curso de nível superior é uma das causas da emancipação. Então, se o rapazinho lá, 20 anos, cola grau, perde a qualidade de dependente, não sendo inválido. Em sendo inválido, mantém-se porque emancipa-se, mas não perde a qualidade de dependente. Ok? Beleza? Vamos lá, vai lá. Vai.